Pessoal, vamos fazer uma live hoje, começando um quadro que é o Bate-Papo com a Contadora. E a gente convidou a Pamela Fiuza, que é uma agroempreendedora, antes de tudo, uma pessoa que tem conhecimento na área, uma pessoa que a gente pretende estreitar aqui os nossos laços, as nossas relações, tá ok? E para você que não me conhece, meu nome é Túlio Leles, eu sou produtor rural, sou idealizador aqui dessa fazenda online, dessa fazenda aqui nesse mundo digital, nessa loucura aqui que é o Instagram, né, YouTube, etc. Então a gente está plantando aqui as nossas raízes, arando aqui a nossa área dentro da internet. E o que é a Blue Farm, né? Para você que não conhece, e talvez essa seja a pergunta das perguntas que eu mais escuto, o que é a Blue Farm? Cara, eu acho que antes de tudo, um negócio, a Blue Farm, é uma exteriorização daquilo que a gente vive, né? Eu já estou aí com 40 anos, então a gente pega toda essa bagagem, toda essa experiência e quer transmitir isso de alguma forma. Então aqui na Blue Farm nós temos, por exemplo, publicações, nós temos de texto, nós temos os nossos vídeos falando sobre gestão financeira, sobre planejamento estratégico. Aí a gente tem podcast, a gente está fazendo minicast também agora, falando sobre o agro em números. Então, por exemplo, saiu a primeira edição agora, que a gente falando sobre a balança comercial do agro em 2020. A gente tem o serviço de gestão financeira no agronegócio, como que estrutura o negócio, como que estrutura os custos, como que a gente realmente tem uma gestão financeira mais profissional, como que a gente dá esses passos. E então a Blue Farm é tudo isso, né? É o mundo do agro de uma forma mais profissional. E aí eu digo o seguinte, ó, nós estamos precisando de mais inscritos aqui no nosso canal do Instagram. Boa noite, o pessoal entrando. Muito obrigado a todos aí. Obrigado a todos os nossos 8 mil seguidores que nos seguem, quase 9 mil seguidores que nos seguem aqui na Blue Farm. Olha, não é fácil, o tal do Instagram fechou as torneiras e assim, para você conseguir mais seguidores, não é moleza não. Então assim, pega esse sininho aí que tem aí na sua tela, se você puder, por favor, e transmite aí para seus amigos do agro, né, que gostariam de estar falando mais, entendendo mais, tendo mais acesso a conteúdos de empregabilidade, de gestão, de como tocar uma fazenda, né? De como tocar uma fazenda de forma profissional, de como... É muito amplo, né, a gestão de um negócio. Então, beleza, nós vamos começar hoje o Papo com a Contadora. Eu vou chamar aqui a nossa especialista, Pamela Fiuza. Pamela, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, Pamela. Muito obrigado, viu, Pamela, aí pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, falando um pouquinho aqui para esse pessoal, compartilhando aí o seu conhecimento. Valeu demais, a gente se conheceu, né? A gente tem que garimpar na internet, aqui no Instagram. Tem tanta coisa legal, tem tanto empreendimento legal, tem tantas histórias empreendedoras, e a gente, sabendo fazer essas conexões, foi o que aconteceu aí com o contato com você. E então aí hoje, fruto dessa live que estamos fazendo aqui, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, e além de agradecer o convite, Túlio, eu quero te parabenizar pelo seu perfil. Tu estavas falando agora há pouco, né, sobre essa dificuldade de gerar conhecimento, de trazer informação, porque querendo ou não, isso nos demanda um tempo, né? Isso demanda a nossa expertise, isso demanda a organização, toda uma agenda, um cronograma, e eu acho muito legal valorizar um profissional como você, valorizar a tua equipe aí da Blue Farm. São informações de extrema importância. Eu acredito muito nessa evolução da atividade agrícola, no sentido de profissionalização da atividade agrícola, e eu acredito que a Blue Farm desempenha um papel fundamental. Acredito muito que, casando vários profissionais, como, por exemplo, advogados, contadores, administradores, planejadores,
a gente chega num objetivo em comum que todos temos, né, que é estar ofertando um serviço de qualidade, uma orientação de qualidade, e para que seja possível dessa forma que o produtor rural tome decisões de forma mais assertiva. Então, parabéns pelo teu canal, parabéns pelo teu perfil. Eu venho acompanhando sempre, achei muito legal o IGTV, olha, acho que foi do fluxo de caixa. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso e entendo da importância desse demonstrativo para dentro da atividade. Então, é uma honra estar aqui hoje falando contigo, falando com as pessoas que te seguem, que me seguem também, aos produtores rurais, aos usuários como todos das informações, né, do agro, que não são apenas produtores rurais, e agradeço imensamente o convite. Pamela, eu que agradeço vindo de você essas palavras, a gente fica muito contente. E é isso mesmo, o Farm, para quem não sabe, né, é a fazenda no azul. A gente quer que as fazendas operem, logicamente, no azul, né? As pessoas não querem operar no vermelho. E, logicamente, que o produtor rural ele tem um mérito muito grande, né? E hoje a gente está tendo esse reconhecimento, o destaque de todo o trabalho que foi feito por décadas. Então, a gente está nesse embalo, nessa correnteza, junto com todos, para que a gente consiga dar esse próximo passo do agronegócio, que é importante para toda a cadeia e para o Brasil como um todo, né? Com certeza. Pamela, até falando sobre isso, eu queria trazer um ponto aqui, que é o seguinte: a fazenda, o negócio rural, ele é um negócio como outro qualquer, né? Tem um caso, por exemplo, um cara que a gente conheceu, um produtor rural, que ele não conseguia implementar algumas questões na fazenda dele, não conseguia gerenciar e implementar aquilo que ele gostaria, e ele tinha uma empresa na cidade, né, também, o escritório, etc. E na fazenda não funcionava. E o que a gente observa? Que muitas pessoas, às vezes, acham que a fazenda não é um local de você ter aquele rigor, de você ter aquela questão dos processos, de você, por exemplo, a questão da contabilidade. Então, assim, eu queria trocar uma ideia com você sobre isso, e esse papo com a contadora é exatamente sobre essa questão, para o pessoal entender que a gente tem que enxergar a empresa agro da mesma forma que a gente enxerga a empresa da cidade, né? Porque senão fala assim, não, na fazenda não funciona. Por que não funciona? Né? O que você acha sobre isso? Túlio, então, na verdade, o primeiro ponto que eu quero te colocar, que a primeira deficiência que eu enxergo no agro, tá? Ela está muito relacionada a deficiências que a gente enxerga em outros setores também. O primeiro ponto, tá? Que é o quê? O agro é uma empresa familiar, né? E sabemos nós agora que todas as empresas que têm uma característica familiar, onde a gestão da sua empresa é familiar, nós temos muitas dificuldades, correto? Sejam elas empresas da indústria, comércio e prestação de serviço também. Então, é o primeiro ponto, né? A gente já tem essa dificuldade por elas ter uma característica familiar na maioria das vezes, né? Então, é o primeiro ponto. O segundo é a centralização da operacionalidade da fazenda, né? Então, muitas vezes, e se não na maioria delas, a forma de operar a fazenda, ela está muito na cabeça do patriarca, né? O patriarca centraliza muito isso. Então, essa é a outra dificuldade, porque o patriarca centralizando isso, Túlio, a forma que ele opera, a forma que ele conduz e gerencia os processos está muito relacionada àquilo que ele traz dentro dele. E sabemos nós da importância hoje de dentro do agro você ter essa abertura, ou seja, você ter um manual de processos para as atividades, né? E não aquilo tudo está centralizado da forma que o patriarca entende que é correto, tá? Então, eu acredito que esse é o principal desafio. Primeiramente, por ser uma empresa familiar, né? Assim como os desafios que os outros setores também têm, quando tem essa característica da administração familiar. Segundo, né? Pelo patriarca ter essa necessidade do domínio e do controle de toda a operacionalidade, né? Então, sabemos nós que a sucessão e essa abertura do patriarca para os filhos tomarem algumas decisões é também um impasse muito grande, né? É uma coisa que tem que ser organizado e estruturado. E outro ponto que eu também acho importante, Túlio, de falar, é essa dificuldade do produtor rural dele entender que a fazenda, na verdade, muito embora hoje
você oferte uma tributação na sistemática da pessoa física, a sua fazenda não é uma pessoa física, ela não é sua. A sua fazenda tem que ter uma tratativa de pessoa jurídica, né? Então, até porque o fisco dá essa condição, né, para o produtor rural. O produtor rural, muito embora ele esteja na pessoa física, ele pode tributar a fazenda como se pessoa jurídica fosse. Então, seria bom que o produtor entendesse isso na questão gerencial e operacional também. Ou seja, muito embora eu esteja na pessoa física, eu preciso dar uma tratativa de pessoa jurídica para minha fazenda. Então, se tu me perguntar hoje qual é a maior dificuldade, eu acredito que as dificuldades seriam essas 3 bases principais, tá? Na questão da dificuldade de implantação, na questão da dificuldade de profissionalização da fazenda. Legal. A contadora geralmente já puxa para o lado contábil, etc., com essas preocupações. Pamela, mas e por isso que é interessante, porque a ciência contábil, como a economia, por exemplo, são ciências que conseguem exatamente fazer análise de negócios distintos. Então, você tem fazendas produtoras de leite, fazendas produtoras de soja, com perfis, processos, com algumas com o patriarca centralizando mais, algumas em estágios diferentes, mas quando você analisa esses negócios pelo viés da contabilidade, dos indicadores financeiros, você consegue padronizar e enxergar de qual negócio que é melhor, independente desses processos. Por isso que eu sou muito fã das ciências contábeis e da economia, sabe? Eu acho que a gente precisa, no agro, ser mais afeito, né? É lógico que aí tem uma questão pessoal, tem gente que, né, gosta realmente, por exemplo, de subir no trator e estar no trator, o que é muito bom. Mas é importante a gente entender que outra coisa, quer ver? Quando a gente abre uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa não, mas o que vem junto no pacote quando você abre uma empresa? A contabilidade, né? É um serviço terceirizado que não é muito uma escolha, né? A contabilidade... Na verdade, Túlio, se tu me permite te interromper, para pegar o gancho desse raciocínio que tu falaste da questão da economia com a contabilidade, inclusive uma das coisas que eu gosto muito de falar, e é um dos módulos do curso que eu acabo de lançar, é a importância de você conciliar o seu fluxo de caixa, que é um assunto que eu acabei de dizer que tu colocaste com muita sabedoria ali no teu feed, com a questão econômica da fazenda, né? Então, a conciliação do fluxo de caixa com a questão econômica da fazenda é de extrema importância, e casa muito com isso que tu está me falando agora, né? Sem dúvida, a gente poder ter exatamente relatórios que nos possibilitem analisar negócios distintos de uma forma padronizada, né? Porque... inclusive, sim, essa questão que tu falou agora também da abertura, e eu acho que o pensamento está muito amarrado nisso, viu, Túlio? Tu falasse assim, então quando a gente pensa em abrir uma empresa, a gente pensa muito no contador, né? Tu acabou de falar isso. E até o Rodrigo entrou aqui agora, que é o professor o CEL da Escola Superior do Agronegócio. Isso que eu vou falar agora, eu falei inclusive na minha palestra lá em Cássio, no Paraná, que eu acredito que essa é a primeira mudança que a gente quer como contador. E sabe por quê? Porque, na verdade, o pensamento do empresário, seja ele produtor rural, né, não pode estar voltado a buscar o contador apenas quando ele lembra de abrir o CNPJ e da parte burocrática da coisa, né? Eu acho que nós, contadores, nós temos que desenvolver o papel de planejador também. Viabilidade econômica do negócio, estruturação do negócio. Inclusive, eu falo disso, que eu entendo, Túlio, que o sucesso da fazenda hoje, ele tem 3 principais pilares, tá? Um deles é você estruturar de uma forma adequada os seus custos. O segundo é você planejar, tributariamente falando, a sua fazenda. E o terceiro é a comunicação com o seu contador. Então, você veja bem a importância de você buscar esse profissional para todo o processo, né? Seja de abertura ou manutenção das atividades. O contador, do meu ponto de vista, ele garante a perpetuidade da fazenda, né? E veja bem a importância desse papel de garantir a perpetuidade. Então, não nos compete a parte burocrática apenas, né? Nos compete o suporte, nos compete uma consultoria, nos compete ser parceiro do produtor ou do empresário, enfim, aqui a gente pode abrir um raciocínio, né, para todas as outras áreas. Sem dúvidas, porque essa questão, é lógico que é uma questão legal. Eu acho que essa mudança de paradigmas mesmo, de entender o seguinte, olha,
como eu preciso desse escritório, como eu preciso desse profissional, então eu vou avaliar melhor, eu vou buscar realmente um profissional que vai fazer sentido para o meu negócio e já vai ser um recurso realmente de como diferenciar o negócio dele. Porque, por exemplo, eu sou médico veterinário de formação e empreendedor de vocação, eu falo. Então, por exemplo, um veterinário, uma recomendação errada ou que você dá, ou uma medicação errada que você dá a um animal, você pode causar um mal no animal, talvez no lote, etc., uma perca de rendimento. Agora, uma recomendação errada de um contador, você pode destruir o rebanho inteiro, você pode acabar com o negócio. Uma má orientação ou uma ausência, né, de ali. Então, o produtor precisa colocar no seu devido lugar de importância essa questão da contabilidade. Hoje, então, por exemplo, Túlio, eu vivenciei na prática isso, né? Nós fechamos com uma cliente nova do Paraná. Eu até vou ser sincera que eu não consigo me lembrar a cidade dela, que é uma cidade pequenininha, eu até vou olhar aqui. E ela aconteceu uma particularidade, e entra muito nesse seu raciocínio aí, que foi a opção pelo recolhimento de fundo rural. Então, infelizmente, já tinha sido feita essa opção de recolher pela comercialização, e quando a gente levantou a análise aqui para a cliente, verificamos que existia uma vantagem muito grande tributária se ela tivesse optado por recolher pela folha de pagamento. Então, você veja bem, tu fala da importância, né, dessa assessoria adequada, e eu diria assim, que além dessa assessoria adequada, qualificada, ela precisa estar em tempo hábil, né? Eu acho que estar em tempo hábil é o principal aspecto dela. E outra coisa, né, é você estruturar e planejar e refletir muito, né, sobre a realidade de cada cliente. Porque assim, ó, Túlio, o que eu entendo? A atividade rural, ela é muito particular. Aqui no Sul, a gente fala muito assim, a gente tem uma receita do bolo. E eu sempre digo que para o produtor rural não existe receita do bolo. Porque a receita para um produtor rural é uma, e para o vizinho dele de porteira pode ser outra, né? Porque existem muitas particularidades nos custos, segregação das despesas, e o que muitas vezes é orientado para um, não é orientado para outro. E outra questão também importante, que tu fala dessa conduta do contador, é que muitas das opções, principalmente tributárias, uma vez você fazendo no início do ano, ela é retratável para todo o ano, né, Túlio? Então, veja bem, esse cliente que a gente fechou hoje à tarde, infelizmente, essa forma de tributação, essa opção da tributação fundo rural, ela vai se dar agora no ano de 2021 todo, né? Então, eu acho, e alerto isso, tá? Porque acho muito importante que o contador sente com o produtor rural e planeje muito bem o fundo rural, tá? Porque eu acredito que é um valor, assim, muitas vezes bem alto, é um passivo tributário alto que o produtor rural não precisa ter. Pamela, legal, você falou da questão da celeridade aí, né, que o tempo é importante, né, e tem uma frase que diz o seguinte, que pior que a notícia ruim, é uma notícia ruim que demora para chegar. Então, que é mais ou menos isso, né, às vezes está com um problema e é ruim, mas quanto mais cedo a gente souber daquilo, melhor a gente vai poder tomar as decisões. Pamela, eu acho que para a gente poder trazer um pouco aqui de informação, assim, vamos dizer, mais técnica, e depois a gente pode voltar para essa questão da relação do produtor rural com a contabilidade e tudo, a gente pode fechar assim. Vamos falar um pouquinho do LCDPR, né? Eu não sei... O temido. Como é que é? O temido. Temido, pode ser que sim, pode ser... Perguntar para o pessoal que está com a gente aqui, se o pessoal sabe o que é o LCDPR, né, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural, e aí eu vou aproveitar esse bate-papo com a Pamela aqui para a gente poder fazer algumas perguntas, entender um pouco mais sobre. Eu anotei aqui, Pamela, essa é uma forma de apuração de resultado, né, um novo instrumento de escrituração contábil, que foi instituído aí pela Instrução Normativa RFB número 1848 de 2018. E eu pergunto para você, para quem que se aplica o livro Caixa Digital do Produtor Rural? Primeiro, o que é, né? Talvez.
Então, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele é, de fato, a profissionalização do produtor rural. Então, nós falávamos há pouco, eu vou insistir nesse assunto, nós falávamos há pouco da necessidade da profissionalização no que tange a questão cultural do produtor rural, correto, Túlio? Ou seja, né, aqueles valores que o patriarca traz. E o que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural, então? É a profissionalização fiscalizatória. Né? E então foi implantado pela IN 1848 e tu me perguntaste quem está obrigado a entregar. Excepcionalmente para o ano de 2019, né? São produtores rurais que faturaram 7,2 milhões, até 7,2 milhões, né? Para agora esse ano vai ser produtores de 4,8 milhões. E uma pergunta que eu sempre recebo é a seguinte: mas eu não estou nessa exigência ainda, né? Ou seja, eu não tenho esse valor faturado, eu posso fazer a entrega do livro Caixa Digital? Pode. E, inclusive, eu acompanho. E aqui os produtores nossos eu oriento. Por quê? Porque se o produtor rural ele já tem uma adequação, se o produtor rural já está organizado, ele não precisa enviar, mas a gente pode já fazer o controle aqui e ir adequando a fazenda conforme as necessidades que a gente enxerga, tá, Túlio? Então isso é bem interessante fazer. Os produtores rurais que não estão ainda na exigibilidade de entrega, façam com o contador a simulação mensal do livro Caixa Digital, porque vai ser uma exigência muito grande, tanto da parte dos contadores quanto da parte dos produtores rurais. Eu vou citar um exemplo prático aqui, Túlio, para que fique mais fácil as pessoas que não são da área entender. No livro Caixa Simples hoje, para você ter uma ideia, quando você vai lançar, por exemplo, uma receita, tá? Então você vai lançar a receita do produtor lá, você vai dizer que a receita é oriunda, por exemplo, da comercialização da soja, tá? Então vai ter um campinho lá em cima que você vai simplesmente colocar da onde é oriunda essa receita, tá? E embaixo, hoje, tem um campo maior, que é o campo que você vai colocar um histórico. Então, lá o contador escreve o valor referente à venda, conforme nota fiscal, número tal, enfim, a gente faz um histórico, tá? Ok. Essa é a sistemática hoje da emissão do livro Caixa, tá? Agora vamos para o livro Caixa Digital do produtor rural. Veja bem a complexidade. Quando você vai lançar uma receita no livro Caixa Digital hoje, você vai lançar a receita. E agora, a parte que me deixa mais preocupada. Você vai ter que dizer dessa receita que está entrando, de qual imóvel compete essa receita. Ou seja, o produtor rural hoje que tenha 4 imóveis, né? 4 terras, por exemplo, né? Vamos aqui colocar de uma forma mais fácil de compreensão. Então, tem 4 terras declaradas lá, né? Essa comercialização que eu estou declarando agora, essa receita, da nota fiscal 01, eu vou ter que dizer da onde ela vem, de qual imóvel ela vem. E um pouco mais complexo do que isso, Túlio, eu vou ter que informar também aonde vai esse recurso. Se vai para o Caixa, se vai para a conta Banco do Brasil, se vai para a conta Banco Sicredi, se vai para a conta, enfim, as contas que o produtor rural tiver. Então, tu veja bem a complexidade da informação, e não só a complexidade, mas a gama de informações que o fisco vai ter. Então, esse é o principal ponto da prática que me preocupa, né? E por isso eu falo a vocês, quem não está ainda na elegibilidade, comece a trabalhar com a emissão do livro Caixa Digital com o seu contador. Não precisa enviar a obrigação, mas você pode simular. Dessa forma, a gente já consegue entender com o cliente, né, quais serão as dificuldades que nós vamos ter. Primeiro ponto, então, só um exemplo da questão das receitas. Outro exemplo bem importante que eu gosto de falar, que eu me preocupo muito, é a questão das despesas, né? Por exemplo, hoje, sabemos nós, e aqui ninguém precisa enfeitar nada, todos trabalhamos com água, sabemos as dificuldades gerenciais e operacionais. Então, eu não gosto de enfeitar muito, eu sempre trago a realidade prática da coisa. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem lá, quais são as formas de tributar que a gente oferta para o fisco, né? Estando na pessoa física, eu vou optar pelo lucro real, que seria as receitas menos as despesas, ou pelo lucro presumido, que a gente chama, né? Que é a presunção, 20%, né? Então, quem está no lucro real, o que na maioria das vezes faz? Procura apropriar um prejuízo. Porque eu apropriando um prejuízo, qual era a base de cálculo que eu oferto para o fisco? 0, né? Tantos por 27,5% sobre 0, tá? Só que o que acontece, né? Que hoje você apura um prejuízo e você tem a capacidade de compensar esse prejuízo nos anos posteriores, correto? Okay. Agora pense com toda essa amarra que o livro Caixa Digital traz,
Quando você apropriar um prejuízo hoje e você dizer lá no livro Caixa Digital que esse prejuízo ele é oriundo do pagamento de insumo, do pagamento de fornecedor, oficina mecânica, posto de combustível, sementes, né? Pois bem, se veio dinheiro do caixa ou do banco, que lá no livro Caixa Digital você vai ter que dizer a origem dos pagamentos, dos fornecedores, insumos, você apropriou um prejuízo. Se você apropriou um prejuízo, mas você cumpriu com o pagamento desses fornecedores, da onde veio o dinheiro? A não ser que tenha vindo de um recurso de financiamento, né? Você, que não tenha sido aí um custo operacional, então você vai ter que justificar, né? Tá cortando um pouquinho o teu vídeo, Túlio. Não sei se foi só para mim que cortou. E aí, o que acontece? Exatamente isso, tá, Túlio? Então, vai existir essa necessidade da conciliação bancária. E sabemos nós a importância e a dificuldade hoje de você conseguir conciliar na prática a conciliação bancária. Por que eu estou falando isso? Porque existe muito ainda a prática da compra de notas, viu, Túlio? Existe muito isso, né? Então, pense comigo hoje, para que a gente consiga adquirir despesa, como que eu vou adquirir despesa para mim com o intuito de reduzir minha base de cálculo, se depois eu vou ter um prejuízo e eu vou ter que justificar a origem do prejuízo? Porque eu não vou apenas me preocupar com a origem da receita, mas a origem da despesa também. Então, o livro Caixa, ele vem com essa amarra muito grande, e esses são os principais pontos de preocupação minha, né? Fora isso, ainda pode falar se quiser me interromper. Eu acho, só para a gente ir pontuando, fazendo um resumo aqui, inclusive, ao final da live, amanhã, a gente posta um resumo dos pontos mais importantes, o que eu acho bem legal. Então, trazendo aqui, recapitulando o que você falou, da importância do produtor rural já ir se adequando, mesmo que hoje ele não esteja na obrigatoriedade dos 7,2 milhões, até porque, se eu não me engano, em 2019... Os 4,8 agora para esse próximo ano. Obrigado, 4,8 milhões em 2020. E você vê que realmente isso vai cada vez mais atingindo uma quantidade de produtores maior, porque em 2019 era 7,2 milhões. Então, eles já baixaram para 4,8. Ainda são produtores maiores, que têm um faturamento mais expressivo, mais profissionais, que talvez tenham uma condição de acompanhar essa parte administrativa de uma forma mais profissional, mas com certeza isso vai abaixando até alcançar os produtores aí que têm um faturamento menor. E que a questão de unidade de produção, de onde que sai essa produção e para onde que esse dinheiro passa, por onde que ele passa, o percurso que ele caminha, também vão ser pontos de atenção no livro Caixa. Outra questão que eu também acho importante ser falada é a questão dos contratos e a forma de exploração, tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, eu não sei se é sabido por todos, mas a vantagem dessas lives e dessas comunicações, né, que a pandemia nos possibilitou, então tá trocando informações, você aí de Brasília, eu aqui do Rio Grande do Sul, mas sabemos nós que tem muitos usuários que aqui estão hoje, que daqui a pouco também são do meu estado, tá? Então esse ano nós tivemos a Operação Declara Grãos, né, e um dos pontos que é a Operação Declara Grãos da Receita Federal, inclusive nasceu aqui na nossa região, na região norte de Passo Fundo, né, essa operação, um dos pontos da fiscalização, Túlio, era a questão dos contratos de arrendamento. E por que eu estou falando isso? Porque lá no livro Caixa Digital do Produtor Rural vai ter que ser colocado também os contratos e a forma de exploração. Veja bem, qual vai ser a dificuldade, né? A dificuldade maior vai ser o produtor rural que foi lá e declarou a despesa com o arrendamento e incluiu o CPF, né? E a pessoa que tem a receita do arrendamento não declarar. Então, vai ficar muito fácil para a Receita Federal hoje conseguir fazer esse cruzamento. Outra questão também é a essência desses contratos, né? Se realmente os contratos de parceria são de parceria, se os de arrendamento são de arrendamento. Então, a Receita vai ter condições de auditar ainda mais isso, tá? Eu acredito que a Operação Declara Grãos, pelo sucesso que ela teve, pela gama que ela teve de cruzamento, ela vai se estender sim para outros estados, viu? Então, eu acho até importante colocar isso. Foram 3 principais pontos de fiscalização aqui. Receitas, né, o cruzamento das receitas. Depois eu acredito que eu vou falar um pouquinho sobre a evolução e as transformações, aí eu coloco isso. Cruzamento das receitas, né, Túlio? A questão dos contratos e também uma questão bem importante são aquelas receitas que não são declaradas e são faturadas, isso é um problemão, né?
as receitas que não foram declaradas e não faturadas. Então, eu acredito que isso é um ponto também que o livro caixa digital ele vai ter muito mais na mão, né, para poder fiscalizar. Tudo bem, a gente falou coisas aqui que talvez o pessoal pode até estar... o produtor rural está saindo correndo aqui da live, falando, não, isso é exatamente o que eu não quero escutar. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente explicar, talvez a gente pulou aí uma etapa de explicar o que seria essa escrituração contábil, o que seria essa apuração de resultado, o que seria o livro caixa, né, que já existe hoje, vamos chamar assim de livro caixa tradicional. Eu acho que a gente, vamos falar isso para o pessoal também, porque às vezes a gente entrou direto no livro caixa digital. O que é a escrituração contábil e o que é o livro caixa? Porque às vezes o produtor, é o contador que faz e o pessoal às vezes não tem muito contato, Pamela. Eu acho importante a gente pontuar isso. Perfeito. Então, na verdade, vamos falar da contabilidade do produtor rural, para o produtor rural que nos ouve, né, e que não tem, então, o hábito de falar sobre isso e de ouvir essas siglas que a gente fala, né? Então, você sendo produtor rural hoje, optando por tributar, né, na pessoa física, você entrega ao fisco duas formas de tributação da sua fazenda. A primeira delas é o lucro real. E o que é esse lucro real? Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre despesa que eu já respondo daí com esse raciocínio. Tem doadas. O que é essa questão, então, do lucro real estando na pessoa física? O lucro real seria a receita menos a despesa, né? A receita menos a despesa é o lucro que você teve na sua fazenda e você entrega como base de cálculo para o fisco, que chega numa alíquota de até 27,5%, tá? Não fazendo nessa sistemática, vamos para a sistemática da presunção. A gente chama de lucro presumido, tá? O que é essa sistemática, então? O fisco entende, ele presume, como o próprio nome diz, que da sua atividade rural, 20% você teve de lucro. Então, você não precisa comprovar suas despesas, né? Ele entende que do total da sua comercialização, 20% é lucro. E sabemos nós, Túlio, pelo menos na minha região aqui, que é difícil, humanamente possível ter uma margem dessa, né? E o que mais me apavora agora, que eu vou contextualizando tudo, né? Conforme os últimos dados, para você ter uma ideia, de cada 10 mil produtores rurais, apenas 3 mil apropriam, de fato, o lucro real. Esse dado saiu da Receita Federal nossa aqui, só para vocês terem uma ideia. De 10 mil produtores rurais, apenas 3 mil calculam pela sistemática do lucro real, porque realmente é mais vantajosa, e 7 mil apropriam o lucro presumido por um descontrole, ou seja, não tem o controle das despesas, e pagam 20%, podendo usar como prejuízo fiscal, tendo prejuízo fiscal. Então, veja bem... Coloca no automático, vamos dizer assim, coloca no automático. Coloca no automático. Então, é um dado bem expressivo, viu, Túlio? A gente pode dizer que 70% dos produtores rurais hoje que optam pela sistemática de tributação não fazem um comparativo tributário, tá? Okay. Bom, voltando à explicação. Então, você pode ofertar essa tributação a 20%, tá? São as duas formas de você ofertar a tributação para a Receita Federal do fisco, né? Estando no lucro real, ou seja, receita menos despesa, você vai fazer o seu livro caixa, né? Então, fazendo o seu livro, é lá no livro caixa que você vai dizer para a Receita quanto teve de receita e despesa e entregar o seu lucro para que o fisco tome a fatia dele de até 27,5%, né? Então, esse é o famoso livro caixa, né? Até então, nós tínhamos o livro caixa que não era numa sistemática digital. E como que nós fazíamos esse livro caixa, então? Exatamente da forma que eu falei antes, bem mais simplória, né? Você só informa lá a quantidade de receita, menciona e cruza com a nota fiscal, despesa, número, nota fiscal, número 8585 da mecânica do João, e assim a gente vai indo, né? Receita, despesa. Desde 2019, então, com a vinda da instrução 1848, nós tivemos a exigibilidade para o produtor rural de entregar o livro caixa digital do produtor rural. E agora que é o principal ponto, esse livro caixa ele é mensal, ou seja, nós temos que entregar ele de forma mensal. E antes, como que o produtor rural está acostumado a fazer? No ano, né? Quando que o produtor rural encontra o contador dele? Lá em fevereiro e março, que ele vem com todas as receitas e despesas, e o contador faz o livro caixa. Então, esse controle vai ter que ser mensal a partir de então. Com a IN 1848,
então os produtores rurais tiveram essa exigência, e a Receita não quer só agora, né? Receita menos despesa, e eu quero saber quanto você teve de lucro. Eu quero conhecer toda a tua atividade. A Receita agora, ela está um pouco mais com fome de informação, né? Então, ela quer saber muito mais sobre a atividade. E o que é esse muito mais? Esse muito mais é saber quanto você teve de receita, quanto você teve de despesa, em quais terras você produz, quais terras você explora a atividade, sob que condição você explora, se é em arrendamento, se é em parceria, quais contas você tem, se você tem o caixa hoje, quanto você tem no seu caixa, se você tem conta no Banco do Brasil, que valor você tem lá no caixa do Banco do Brasil. Hoje eu utilizei, por exemplo, o Banco do Brasil para pagar um boleto de insumo, vai sair o dinheiro da continha do Banco do Brasil e vai para o pagamento do insumo. Ou seja, a Receita, ela quer todas essas informações agora. Ela quer também informações sobre funcionários, então ela quer que você case, que daí entra o e-social junto, né? Ela quer que você case tudo isso agora com o livro Caixa Digital. E antes nós tínhamos só o livro Caixa, que era a receita menos a despesa. Então, basicamente, no grosso modo, para que as pessoas que daqui a pouco não têm a prática de fazer isso já, né, Túlio? A evolução do livro Caixa normal para o livro Caixa Digital é basicamente essa. Pamela, então não tem para onde correr, isso é um caminho sem volta, né? É uma exigibilidade que ela não deve retornar, sem dúvidas nenhuma. Não, né? E é um cruzamento de informações muito mais preciso, né? Tanto que ele tem que ser entregue mensal, até porque se for deixar para ser entregue anual, provavelmente o produtor não teria nem condições de recorrer a todas essas informações do que aconteceu lá atrás. Não, eu insisto nessa questão mensal, Túlio, e eu vou ser bem sincero em dizer, tá? Eu acredito que toda nova exigência, seja de obrigação acessória que o fisco nos impõe, tá? O que acontece? Ela possibilita um ganho, porque sempre tem o ônus e o bônus da coisa, né? Então, sim, a partir do momento que tem essa exigência, a partir do momento que você começa a implantar esse controle, esse cuidado mensal, você tem no contador um consultor junto. Você tem no contador informações precisas, então eu acho que é muito vantajoso para o produtor rural isso. Claro que isso vai demandar todo um sistema de controle, vai demandar pessoas daqui a pouco lá dentro da fazenda que estejam mais comprometidas com alimentar essas informações, daqui a pouco demanda software. Claro que tem toda essa parte burocrática da coisa de implantação, mudança cultural, entendo que tem isso, mas eu entendo também que o produtor rural ele vai colher muitos bons frutos, né, dessa parceria contador produtor rural. Sem dúvidas. E a penalidade... O colocou, já atuamos dessa forma, tem uns 10 anos, tudo especificado, e olha bem interessante isso que tu coloca, viu, Haroldo? Tudo declarado e tudo detalhado, paramos de cair na malha fina do produtor fazem 7 anos. Então, veja bem, a importância que tem, né, da proteção. E, Haroldo, isso que você fala, eu não sei se você é produtor, acho que eu falei com você hoje pela manhã, né? Agora eu lembrei aqui que eu olhei o teu perfil. Então, o que acontece, Haroldo, que eu gosto de falar também, né? Sobre essa questão de o produtor rural ter ideia do tamanho da responsabilidade que ele tem com a omissão. E o que eu quero dizer com omissão? Muitas vezes a omissão na comunicação com o contador mesmo, viu, Túlio? Então, eu acredito que o produtor rural ele tem que ter essa noção do tamanho da responsabilidade da omissão, tá? Isso é bem importante se colocar também. Fico bem feliz com o teu feedback, Haroldo, tá? Com essas colocações. Acho que é bem isso mesmo, no início não é fácil e depois tende a melhorar muito. Ele é contador, ó, viu só? E deixa eu responder a pergunta já, aproveitar, Túlio, se tu me permite. Vamos lá. Do Anderson, que na verdade ele colocou o seguinte, né? Mas como faz com todas as despesas que não conseguimos comprovar? Pois ainda existem muitos que não fornecem nota. Então, veja bem, né? Falei agora da questão da dificuldade cultural dos produtores, que tem que mudar algumas coisas, e você vê a deficiência cultural dos empresários também, né? Não existe isso, gente, tá? De não fornecer nota, né? Você teve um dispêndio financeiro, ou seja, você saiu dinheiro do seu caixa para custear a sua atividade rural, e esse valor ele tem que ser feito desembolsado através de uma nota fiscal. Beleza. O Haroldo, vamos pensar aqui, Pamela, por exemplo, o Haroldo falou que já faz isso há 10 anos, ele é contador disso aqui, então talvez isso tenha até uma certa facilidade, né, exatamente de implementar isso.
Mas se a gente pensar hoje, por exemplo, no percentual de produtores que já fazem, utilizam já o livro caixa digital, deve ser uma quantidade ainda muito pequena percentualmente, né? É pequena, né? Então, realmente é uma coisa que vai exigir aí, por exemplo, como teve o CAR, né, uma adequação, um período para que o produtor realmente... É lógico que a gente tem que olhar por esse lado positivo, né? O que isso vai trazer de benefícios para dentro da minha propriedade, o que isso... apenas quando você tem momentos de estresse, apenas quando você tem momentos de dificuldade, que você toma ações que você precisa e que você dá passos melhores na questão da profissionalização. A questão do livro caixa também, o Haroldo deve saber dessa dificuldade, né? É exatamente também a distinção do caixa da pessoa física com o caixa da pessoa jurídica, ou o caixa do produtor com o caixa da fazenda, né? Então, acho que isso também é uma questão aí que, na prática, tem uma dificuldade muito grande de ser resolvida, né? Porque eu falei antes, né, dessa questão de você colocar lá no livro caixa digital a origem, né, do pagamento, ou seja, quais são as contas que vieram. Tem lá no livro caixa uma conta que o Haroldo vai saber que ele está contando, que se chama conta transitória, tá? Então, daqui a pouco, eu tive que tirar dinheiro aqui, vamos colocar aqui a conta transitória. Gente, podemos fazer isso? Podemos, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, é óbvio que a Receita Federal vai ficar de olho nas contas transitórias, né? Então, que a Receita Federal vai ter um cuidado especial com essas contas transitórias. Então, muito cuidado na hora de justificar um dispêndio de caixa com conta transitória. Eu não aconselho muito isso, né? Então, é um cuidado que se tem que ter também. Uma boa recomendação. Aqui pensando nas penalidades, Pamela, o que... Porque assim... Deixa eu pegar aqui. Porque, na verdade, a penalidade, ela varia, né? Cláudio, quem perguntou isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não vi perguntas sobre penalidades, mas pode ser que sim. Porque, na verdade... aqui o Cláudio, exatamente. Ela teria um valor mínimo, se eu não me engano, que é de R$50 e pode chegar a um percentual do IR devido, que, se eu não me engano, é 1,5. Eu não tenho aqui, mas eu já busco essa informação do manual. É 1,5 mesmo, 1,5 do valor das suas transações. Então, ela varia, ela não é uma multa fixa, viu, Cláudio? Ela varia conforme a transação do produtor. Então, de R$50 a 1,5 do valor das suas transações. Então, o produtor aí que tem a transação de valor expressivo, né, com certeza a multa tem um impacto bem grande. Ô, Pamela, mas a gente vê uma fome, vamos dizer assim, dos estados... em função do agronegócio, de todas essas safras, né, esses recordes de safra, da nossa capacidade produtiva que nós temos. A gente está tendo a questão agora de reforma também tributária, etc., de simplificar, de tributar mais. Isso também não pode ser um pouco essa fome do Estado de arrecadar mais o produtor rural, ou não pode ser, é isso mesmo? Na verdade, assim, Haroldo, não temos conta transitória não, viu, só? Mas a gente sabe que na prática ainda tem algumas pessoas que utilizam da conta transitória, né? Mas sensacional, parabéns, Haroldo, né? Colega Haroldo aí nos dando uma aula de prática do livro Caixa Digital, muito interessante isso. Com relação à evolução que você fala, Túlio, eu entendo o seguinte, tá? Vamos falar do agro, vamos falar da representatividade do agro e da importância do agro dentro do nosso PIB, por exemplo. Se você vai analisar isso, eu ainda acho, tá? E não trabalho em prol do fisco, não, mas eu ainda acho que, de fato, era um setor que era pouco fiscalizado, viu? Porque como o meu escritório aqui, ele não é só segmentado para o agro, né? Eu tenho a Contab Agro, que é o segmento que atende o agronegócio, mas eu tenho também empresas de indústria, comércio e prestação de serviços que eu atendo. Se você vai fazer um comparativo, Túlio, da evolução fiscalizatória dessas empresas e sobre outros segmentos, nós já temos aí um SPED fiscal há muito tempo, um controle do fisco com relação às transações bancárias muito grande. Quando você vai para o setor do agro, aí quando você fala assim, uma fome do fisco, na verdade eu entendo aqui na nossa região
que o fisco, ele buscou uma forma de também estar atento ao produtor rural, e acho justo, porque é o setor que move o nosso país, né? Então, eu não me entendo como uma fome, tá? Eu entendo como uma adequação. E por que eu vou dizer isso? Porque eu percebo muitos produtores rurais, por exemplo, hoje, que pagam impostos e não usufruem dos benefícios fiscais que têm. Então, muitas vezes, pagam impostos sem a necessidade de pagar, tá? Eu entendo que é uma classe que tem muito para se estudar tributariamente no sentido de organização, de controle e indicação. Sem dúvidas, a gente aqui propaga exatamente isso, Pamela, mas quando a gente olha dentro da propriedade, o produtor rural, por exemplo, que teve que evoluir nos últimos 20 anos, né, ele atuava, gosta de pecuária, gosta de gado, então ele tinha que entender daquilo, tinha que abrir, formar as fazendas, né, então eu entendo quando você diz que comparado com outros segmentos econômicos, as exigências ainda estão desiguais, né, existe ainda um olhar ainda leve sobre o produtor rural, vamos dizer assim, mas por outro lado... Até então, né, até então, viu, porque então, agora eu já acho que o fisco está extremamente voltado para o produtor rural. Isso, sem dúvidas. Então, mas assim, é só realmente fazendo eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade do produtor também, de entender assim, de como que esse empresário rural, ele evoluiu, né? É um empresário rural que ele teve todas as dificuldades para chegar onde ele chegou, né? E agora, de certa forma, você precisa ter essa evolução, mas o perfil, muitas vezes, do que levou ele chegar até onde que ele chegou, ele não tem habilidades, conhecimentos específicos para atender todas essas exigências. Não só habilidades comportamentais, Túlio, como habilidades estruturais. Hoje nós não temos produtores rurais que conseguem ter um software, que conseguem ter uma internet adequada para conseguir daqui a pouco estar emitindo nota fiscal eletrônica. Então tem toda uma dificuldade estrutural que o produtor rural também tem, além dessa dificuldade comportamental. Então concordo extremamente contigo. Acho que daqui a pouco, se nós tivéssemos uma forma mais leve de implantação, até numa questão de rigorosidade com relação à penalidade, ou seja, trabalharmos de uma forma sem penalidade no início, de uma forma orientativa, informativa por parte do fisco, por parte do Estado, eu acho que seria bem interessante para o setor. Porque, de fato, concordo contigo, existe uma dificuldade comportamental, existe uma dificuldade estrutural ainda de implantação e a adequação para todas essas exigências, né? Sem dúvidas. E o escritório de contabilidade, o que ele precisa se adequar para ele poder estar atendendo o produtor rural, orientando de forma correta, para a gente fechar essa questão do livro caixa digital? Então, na verdade, quando tu fala assim, o que o contador tem que se adequar, eu acho e acredito muito que o contador ele tem que conhecer a realidade do produtor rural, né? Ele tem que estar lá, ele tem que saber o dia a dia, ele tem que entender da atividade rural, esse é o principal ponto, né? E eu entendo que como que funciona, então, qual é o caminho do contador para atender o produtor rural. O primeiro caminho, então, é você, junto com o produtor rural, entender qual vai ser a melhor forma de exploração dessa terra, né? O primeiro aspecto. Segundo aspecto é você sentar com o produtor rural e, além de entender toda a operacionalidade da coisa, é você estruturar a melhor forma tributária que vai se desenrolar para esse produtor rural. E terceiro, aliás, ponto, é você manter um controle no sentido de... Eu acredito que o nosso papel como contadores é estar junto no dia a dia com o produtor, fazer valer o planejamento, digamos assim, do produtor, né, que seria a gestão, ajudar ele a tornar um hábito esse controle, né? Então, do meu ponto de vista, são 3 principais pontos de evolução do contador. É estruturar o melhor modelo no primeiro ponto de exploração, segundo ponto, estruturar o melhor modelo tributário, e terceiro ponto, fazer e ajudar o produtor rural a manter, né, esses controles para que a gente continue no melhor modelo tributário, enfim. Então, acho que é papel do contador também, né. Eu diria assim, ó, Túlio, que é papel do contador, de fato, mostrar a essência contábil, né, porque o produtor rural, ele nos permite isso, né, porque o contador, na verdade, o papel nosso não é emitir guia, né, gente, pelo amor de Deus. Então, o papel nosso é exatamente esse, é fazer dar certo, dar continuidade às atividades, né? Mostrar os gargalos para o produtor rural, sentar com o produtor rural, diagnosticar deficiências e estar junto com ele. Então, eu entendo que no sentido de mudanças do contador para atender o produtor rural, seriam essas 3 bases.
Legal, legal. E aí a gente volta aí, sai um pouco do tema do livro Caixa e vamos falar um pouquinho exatamente dessa relação sobre do produtor rural com o escritório de contabilidade. Teve um post que eu vi essa semana da Marina Pittini, da AgroSchool, e bem interessante, eu acho que vale a pena trazer para a live aqui, que ela colocava assim, né, ela trabalha e tem curso de barter, né, chama barter na prática, tá, um curso super sucesso. E aí ela colocava assim, o que o produtor rural pensa que barter é? Aí tinha assim, entrega de insumos, né, e a entrega do produto tal, 2 setinhas só. Aí o outro post ela colocava assim, o que realmente é operação de barter? E aí tem uma série de coisas envolvidas nisso. E aí eu acho que se a gente extrapolar isso para a contabilidade, né, o que o produtor acha, o produtor rural acha que é a contabilidade e o que realmente é contabilidade, né? Será que a gente poderia pensar isso, um pouco o que você já falou, né, de você... Eu acho que entra todo nesse contexto que nós falamos, e eu te digo assim, ó, quando tu fala isso, assim, aqui vai uma crítica para minha classe, né, uma crítica positiva, claro, mas quando você fala assim, ó, o que o contador acha, o que o produtor acha do contador e o que de fato o contador é. Não, e tem outra pergunta também, o que o contador acha que ele deveria entregar para o produtor e o que ele realmente entrega, né? Perfeito. Porque o que eu penso assim, ó, que muito nos compete, viu, Túlio? Compete ao contador mostrar o nosso papel para o produtor. Porque muitas vezes ele acaba não exigindo tudo aquilo que ele pode nos exigir, exatamente por desconhecimento dessa capacidade de oferta de serviço, sabe? Então eu acho que está muito. Por isso que eu falo da importância de tu conhecer o teu cliente, de tu estar junto com ele. Eu não entendi muito bem o que o Haroldo colocou aqui, que ele falou dele estar em São Paulo, né? Então isso acaba e fica difícil correr atrás de informações. Eu digo assim, quando eu digo sentar com o produtor, porque hoje, por exemplo, a gente tem cliente em Mato Grosso, nós temos cliente de São Paulo também, temos clientes do Paraná. Então, o sentar com o produtor é uma videochamada com o produtor mesmo, é você conhecer o dia a dia. Hoje, essa cliente nossa, eu fiquei muito lisonjeada, inclusive, ela até nos mandava foto dela com o pai dela na lavoura. Hoje à tarde a gente recebeu foto do pai dela lá comprando o insumo, enfim. E é essa proximidade, porque o produtor rural ele precisa se sentir próximo de nós. Eu acredito, tá, que existe uma barreira, né, entre o produtor e o contador. O contador tem um pouco de receio de procurar, o produtor tem um pouco de receio de procurar o contador, né? Aquela coisa, mas o contador é um pouco burocrático, ou eles têm um bloqueio, né? Essa parte burocrática eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem eu vou olhar isso. Então já existe um bloqueio. E eu acho que o primeiro passo nós é exatamente tirar esse bloqueio de relação entre o produtor e o contador. Acho que isso ajuda muito, né? Conhecer o dia a dia ajuda muito. E dessa forma você olhar para o seu cliente, se reunir com o seu cliente e você ofertar ao cliente tudo aquilo que nos compete e tudo aquilo que temos experiência para fazer. Então é muito importante isso também, Túlio. Perfeito, Pamela. A questão da relação, né? Precisa ser estabelecer uma nova relação, né? Você falou aí da sua cliente fenomenal, que te manda fotos na lavoura, então assim, ela tem orgulho em compartilhar e sente que você é parte do negócio. E você cumpre a sua missão de fazer com que os seus clientes sejam seus amigos, né? Seus melhores amigos no bom sentido, né? De você realmente construir relações. Eu acho que das duas partes necessita desse aperfeiçoamento, de entendimento do produtor cada vez mais da importância, né, não só da necessidade, obrigatoriedade que ele tem para fazer essa comunicação com o governo, mas exatamente do que a contabilidade pode entregar para ele, tendo em vista que a contabilidade é uma ciência que tem normas e regras muito bem estabelecidas, né? E que vão exatamente ajudar a demonstrar ali como que o negócio dele está andando. Então, quando você fala... Eu falar nessas normas e regras, Túlio, porque isso me lembra algumas situações na prática, né? Uma delas temos que seguir algumas normas e regras, e eu tenho alguns produtores que me questionam o seguinte: olha, mas eu não tenho dinheiro no banco, como é que eu estou pagando imposto, né? Ou seja, eu tenho uma insuficiência financeira, como é que eu estou ofertando uma base de cálculo para o fisco, né? Então, isso é muito legal, porque no encontro que falasse, então, a contabilidade, a aplicabilidade da contabilidade, muitas vezes nós seguimos regras, parâmetros e normas, né?
que temos despesas que não são dedutíveis, ou seja, algumas despesas que não são dedutíveis, que teve o desembolso financeiro, mas não foram apropriadas, e isso elevou a base de cálculo. É muito legal falar sobre isso também, Túlio, porque existe essa complexidade da gente entender um pouquinho a aplicabilidade da contabilidade. Nem sempre é aquilo que o produtor visualiza na prática, ou seja, até eu peguei o exemplo da insuficiência financeira como apenas, ele visualiza então essa insuficiência financeira e ao mesmo tempo ele está pagando imposto, então tem todo um contexto de normas, procedimentos contábeis que a gente tem que seguir. Acho muito legal tu falar sobre isso também. Legal, até porque hoje, além do ativo físico, ativo semovente, ativo soja que o produtor tem, ele também tem o ativo financeiro, né, que permeia todo esse negócio dele, que na verdade pode ser inclusive uma das maiores fontes de renda dele, que é exatamente saber trabalhar esse ativo financeiro. Então, enxergar e transformar tudo em números, transformar tudo em ativo financeiro, eu acho que é o ideal. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre custos não caixa, né? Então, quando morre um animal dentro da propriedade, por exemplo, ele teve ali uma perca de ativo que muitas vezes ele não contabiliza, mas ele deveria contabilizar dentro do negócio dele para poder fazer a correta análise. Quando se fala em pecuária também, a Kelly, um abraço para a Kelly, uma boa contabilidade da Esperança Cultural. Deixa eu aproveitar aqui, Pamela, e falar com o pessoal aqui, ó. Muito obrigado ao Anderson, falou que a live está bem legal. O Haroldo aqui, peraí que eu subi muito aqui. Temos também fazenda em Campo Grande, soja, gado, lá é mais interessante atuar. O Anderson falou live top, muito obrigado. O Anderson, Leonardo aqui também, muito obrigado aí ao Leonardo, está presente com a gente, parceiro da Blue Farm. A Kelly Patriarca, uma boa contabilidade, esperança para o produtor rural, legal, bem legal, Kelly, é bem isso mesmo. Né? Eu acho que essa que é o que a gente deve ter, a filosofia que a gente deve seguir. Gente, muito obrigado aqui por todas as mensagens aqui. Por favor, Pamela. Eu ia falar da particularidade do conceito da aplicabilidade da contabilidade com a diferença da prática. Um exemplo também bacana de se falar é da pecuária, né? Porque quando você fala da pecuária, a depender do tempo que o gado fica, né, acima dos 90 dias, você tem que ter aquele controle de valor do mercado, do gado. Então, a gente tem a oscilação, né, a perda do valor, ou aquele ganho do valor, a tributação sobre isso, e muitas vezes o produtor rural se perde. Por isso que eu digo assim, ó, eu entendo que o produtor rural, ele não tem a obrigatoriedade de saber muitas coisas técnicas da parte contábil, isso compete a nós. E até eu estava falando esses dias com um produtor, e ele me disse assim, mas a minha preocupação, Pamela, olha bem o que é a minha preocupação, se vai chover ou não vai chover, se eu vou comprar insumo de forma favorável financeiramente, né, e se eu vou vender com preço bom. E aí eu disse para ele assim, ó, e qual é o erro do teu pensamento estar voltado para isso? Porque de fato o pensamento dele está voltado para isso e deve estar voltado para isso, né? Compete a nós, profissionais contábeis, planejadores, como a Blue Farm faz aí o trabalho, advogados. Então compete a nós trazer esse suporte para eles de uma forma mais fácil de compreender, para que eles consigam aplicar lá dentro da fazenda e nos trazer informação de forma qualificada. Eu não tenho uma preocupação em enviar informações ao fisco, ou seja, cada exigência nova, cada obrigatoriedade nova não me assusta. O que me assusta é a qualidade que os contadores estão fazendo no envio dessas informações. Isso sim é de extrema importância, né? Porque o contador, na verdade, Túlio, ele é o elo, né? Então você tem o produtor rural aqui, o fisco aqui, e o contador está aqui. Ele é o elo de comunicação entre o contribuinte e o Estado, correto? Então você veja bem, nesse sentido, a importância do nosso papel em estar enviando informações de forma qualificada e que, de fato, né, condizem com a realidade, apropriando tudo aquilo que o produtor consegue apropriar de benefício, né, para que ele consiga reduzir aí o ônus tributário. E eu sempre digo que, na verdade, a minha preocupação também não está com a alíquota, porque muitas vezes a gente tem produtores aqui que falam, mas 27,5, né, ou sobre um outro imposto, né, e eu não tenho preocupação com o valor da alíquota, eu tenho preocupação com a base de cálculo que a gente oferta para tributar naquela alíquota, né? E essa base de cálculo justa para o produtor rural é que compete a nós, contadores, estarmos adequando. Pamela, você falou, e teve uma pergunta do Anderson aqui também,
e na atividade rural isso é muito comum, é a questão da diferença que você tem da quantidade de entradas e saídas, né? E é muito mais fácil, por exemplo, você apurar as receitas do que as despesas, porque o Anderson disse aqui, mas tem muita coisa, muito prestador de serviço, que você não pega notas e tal, e você falou lá no livro Caixa Digital, né, por exemplo, então se você pagou isso, da onde que veio esse dinheiro? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade a exatamente obter esse documento que comprova essa despesa, né? Isso é uma realidade, por mais disciplinado que o produtor rural seja, eu digo isso porque eu faço gestão financeira na fazenda há muitos anos, há 15 anos, e não é fácil realmente você ter todo mundo que vai passar, que vai prestar um serviço, um frete, um pedreiro, tudo, ele só vai receber depois que ele assinar o recibo, por exemplo. Ele tem que saber se esse recibo que foi assinado também, se ele é válido como comprovação. Esse ponto realmente é muito complicado de você conseguir apurar todas essas despesas, não é? É muito complicado. E além de ser complicado, essa questão, Túlio, de você ter a mensuração correta da despesa para você apropriar uma base de cálculo justa, eu ainda vou para outro ponto, que é você não ter essa informação da despesa e você não conseguir nem ter o preço do custo ajustado. Então, veja bem, você não vai ter informação custo, que hoje é uma informação completamente imprescindível, né, no que tange a questão gerencial, que você bem sabe disso, e além disso, eu ainda estou ofertando uma base de cálculo para o fisco que não é a minha realidade, não é justa. Então, eu sei que é um impasse muito grande. Para alguns produtores, eu sempre falo assim, eu sei que não, né, mas a gente tem que falar da parte prática aqui, viu, Túlio? Eu sempre falo assim, olha, não vai existir pagamento, né, a gente não tem desembolso lá na fazenda, a gente não consegue tirar dinheiro do caixa para quitar a dívida se a gente não tem o documento fiscal. Sim, não faz, né? Não pague se não tiver o documento. Pamela, já chegando no final, te agradecendo novamente. Contab Agro, pessoal, até te perguntar, Pamela, o que te levou ao agronegócio, né, a ter esse departamento dentro do seu escritório de contabilidade, especializado no agro? E a Pamela também está lançando um curso que são os gestores do agro, não é isso, Pamela? Na verdade, a Escola de Gestores do Agro é um braço, né? É um braço de um projeto maior da Contab, tá? Então, o objetivo nosso, no decorrer do ano de 2021, é lançar a Escola de Gestores do Comércio, Indústria e Prestação de Serviços também. Legal. Por que a gente objetiva isso, viu, Túlio? Porque nós precisamos, assim, a gente trabalha com uma contabilidade gerencial bem forte aqui no escritório, né? Eu tenho a Fernanda, que é contadora também, e ela trabalha só na questão da contabilidade gerencial com os clientes. E a gente percebe que nós vamos até um determinado ponto com o cliente, né, Túlio? Mas ele tem que vir até outro ponto com a informação, com o controle gerencial, com o manual de processos organizadinho. E para que a gente tenha isso do nosso cliente, nós precisamos formar o nosso cliente, né? Então, foi com esse objetivo que eu criei a Escola de Gestores do Agro, mas depois ela é um braço do projeto, a gente vai estender para todos os outros segmentos. Então, a Escola de Gestores do Agro nasceu disso. Mas a Contab Agro, na verdade, então, eu sou gestora da Contab Contabilidade. A empresa é nova, tem 5 anos no mercado. Eu já era contadora interna da construtora do meu marido tem uma construtora, então eu trabalhava com a contabilidade interna, né? Aí decidi empreender no ramo e abrir a Contab Contabilidade. Depois disso, então, né, fui me estruturando, né, no início eu não tinha uma equipe de retaguarda legal, então é tudo uma questão de adaptação, de desenvolvimento, de capacitação, e durante os primeiros anos eu busquei isso, então, hoje eu tenho uma equipe completamente estruturada, né, as colegas, eu gosto de chamar de colegas porque são contadoras também, e elas muito engrandecem o time, sem elas, com certeza, a Contab Agro nem a contabilidade não existiria. Então, estruturei a Contab Contabilidade, que tem 5 anos, e há 2 anos eu segmentei para a Contab Agro, né? Por que eu fiz isso tudo? Foi com o primeiro cliente, produtor rural, que eu fiz isso. O cliente chegou aqui, então, né? Não sei como é em Brasília, mas o cliente chegou aqui, eu acredito que é uma realidade a nível nacional, mas enfim, o cliente chegou aqui com aquela caixa grande, né, de sapato, ou a depender do volume, e aí ele
entrega, né? Lá em março e muitas vezes na última semana de entrega do imposto de renda, né? Fechamos a contabilidade com ele e ele me pediu o seguinte, né? Ele estava super feliz com o contrato e aí entusiasmado só, e aí ele me disse assim: fica excelente, eu acho, esse ano eu quero me organizar um pouco melhor e para o ano que vem eu quero te trazer em fevereiro as notas. E eu, não, vamos sentar, né? Eu precisaria que tu me trouxesse todo mês, né? A gente vai trabalhar contigo todo mês. Aí ele de fato não entendia nada do que servia o meu trabalho. E depois dessa reunião, eu confesso que eu fui um pouco frustrada, porque eu sou uma pessoa um tanto quanto inquieta, viu, Túlio? Eu gosto muito de mexer com o mercado, eu gosto de mostrar o nosso trabalho, eu gosto de mostrar a importância da contabilidade. E aí eu fiquei, nossa, mas com esse produtor rural a gente não vai desenvolver o nosso trabalho. Não é para isso que a gente tem a Contábil, né? A Contábil não nasceu para isso, para fazer uma declaração de ajuste, para não orientar o cliente, para não ter o controle. E aí eu comecei a conversar um pouco mais com ele, eu comecei a entender a realidade dele. Conversando com ele, eu conversei com o vizinho dele, enfim, né, com todos os produtores, não, mas com uma gama de produtores rurais. E aí foi que eu entendi, de fato, a deficiência que o setor tem no que tange a questão de orientação, controle e o uso da contabilidade, né? Eles não usam a contabilidade. Aí sim, né? Então eu acredito, Túlio, e friso muito isso, que ninguém empreende por uma necessidade de empreender. Ninguém nasce com a necessidade de empreender. Nós empreendemos por a gente ver uma oportunidade. Então, foi vendo uma oportunidade no segmento, que aí, então, eu tive um instalar, assim, né, olha só, é um setor que realmente carece, e não só por ele ter essa carência, mas é um setor que me possibilita mostrar o meu papel dentro da empresa, dentro do agronegócio. E foi aí, então, né, com o planejamento estratégico, claro, eu tenho o Gabriel Colli, que é um parceiro aqui do escritório, que faz toda a parte de planejamento estratégico, sou muito grata a ele. Então a gente desenvolveu todo o processo de estruturação da Contabiagro, o público-alvo, busquei essa especialização, né, e para que eu consiga trabalhar de uma forma assertiva, de uma forma qualificada, e fundei a Contabiagro há 2 anos. Então, resumidamente, essa é a minha história no empreendedorismo, tanto da Contábil e Contabilidade, quanto com a segmentação para a Contabiagro. Pamela, parabéns pela sua trajetória aí, obrigado por compartilhar a sua história agroempreendedora. E o segmento é bem atendido, né, também na contabilidade, como tecnologia no agronegócio é uma coisa que avançou bastante, então você tem realmente, tanto no segmento de serviços, de insumos, né, já vinha, de tecnologia, maquinário, etc. Então a gente vê realmente todo esse movimento, e a Blue Farm, a gente quer exatamente congregar isso, né, o máximo que a gente conseguir, trazendo isso aqui para o nosso público. E eu acho que a gente atendeu o nosso papel. Eu fixei aqui na nossa live o comentário da Kelly: uma boa contabilidade é esperança para o produtor rural, para a gente deixar esse recado aqui para o pessoal. A Kelly, ela é produtora rural, tá, do Paraná, né? Legal. É uma mulher que está focando aí as atividades do pai, muito brilhantemente, muito preocupada com a organização da fazenda, muito preocupada em trabalhar de uma forma correta e adequada. Então, fico muito feliz com o comentário dela. É uma parceira aqui da Contabiagro. Muito obrigado, Pamela. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente nesse primeiro bate-papo, que eu espero de outros, e tem diversos assuntos. Você falou do E-Social, por exemplo. Tem dificuldade na cabeça do pessoal, o que é E-Social, o que é livre caixa digital, o que é declaração GFIP, CFIP, vários termos, então tem bastante coisa para falar. Espero que a gente possa fazer mais papos aí com a contadora diretamente aí do Rio Grande do Sul, é isso? Contem sempre comigo, é uma honra muito grande estar aqui. Obrigada, Leonardo, obrigada, Kelly, obrigada a todos que interagiram conosco. Isso é bem bacana também, né? Para que vocês nos tragam essas dificuldades e que a gente consiga levar para a prática. Porque uma coisa é você ouvir e outra coisa é você chegar lá na sua atividade e ter a dificuldade de aplicar aquilo que foi ouvido. Então é muito importante sempre que as pessoas nos tragam esses pontos, né? Para que a gente consiga orientar ou daqui a pouco fazer com que seja mais fácil aí a aplicabilidade ou a mudança dentro da atividade.
Mais uma vez, obrigada a todos vocês, obrigada pelo teu convite, Túlio, parabéns pelo trabalho que tu desempenha. Falei esses dias a ti ali no direct, eu sou muito fã de pessoas assim, porque eu gosto muito dessa vontade, dessa garra, da competência, do conteúdo ofertado. Isso é muito engrandecedor para todos nós. E gosto muito dessa abertura, Túlio, acho que ela é muito positiva, e ela é positiva exatamente para a Kelly, exatamente para os usuários aí, que nós sejam advogados, contadores, planejadores, administradores, para que a gente se una, para que a gente feche parcerias, porque o nosso objetivo é um só. Então, eu acho que é uma grande evolução também de todos os profissionais, né? Isso é muito saudável para o produtor. Estou muito feliz com isso. E, mais uma vez, obrigada por tudo, Vinícius. Tem a Evelise também que está aqui. Obrigada, Evelise. Obrigada, Vinícius. E um abraço para todos vocês. A Pamela já agradeceu a todos. E eu vou finalizar aqui com o nosso slogan, Pamela, que é o agronegócio é o Brasil que já deu certo. E é isso aí, pessoal. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Muito obrigado, Pamela. Boa noite. Até mais.